Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui falar de um tema onde às vezes se torna até um pouco polêmico devido à sua aceitação, tá? Hoje vamos falar de TDAH, porém vamos falar do TDAH na fase adulta. E devido a todo esse problema que estamos enfrentando no momento, nessa pandemia, vamos falar do TDAH na fase adulta e o que ele pode interferir nos meus negócios. Quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Então, antes de iniciarmos, dá aí, ó, o seu joinha, se inscreve no canal, aciona o sininho para que você não perca nada. Vamos lá? Vem comigo então. Iniciando então, vamos saber realmente o que é o TDAH, tá? É TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Antigamente tudo era TDAH, tá? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Agora desmembrou. Temos aí o TDA, que é transtorno de déficit de atenção. Então a pessoa ela é diagnosticada somente com transtorno de atenção. Ela não é hiperativa, tá? E o TDAH, além de ser, no caso a criança, ter o transtorno de atenção, tem o transtorno da hiperatividade. Falei da criança, porém estaremos falando aqui da fase adulta, tá? É que primeiro precisamos entender realmente o que é o TDAH, o que acomete, né? Da onde vem o TDAH? Então, vamos lá, o TDAH, ele é um transtorno neurobiológico e a sua evidência, ela é genética, tá? Que pode acompanhar o indivíduo desde a fase da infância até o final da sua vida, tá? Então, o que essa pessoa ela vai precisar fazer? Ela vai precisar intervir para que ela consiga ter uma vida, não vou usar o termo saudável, porque uma pessoa hiperativa ela é saudável, porém existem fatores que ela não consegue fazer, não consegue realizar devido ao transtorno, tá? Então, o TDAH ele vai fazer na fase adulta? Às vezes o adulto ele chega em um consultório psicopedagógico, ou em um consultório de um neurologista, psiquiatra, né? Ele vem com essas queixas, né? Ah, eu sou estressado, onde tudo leva a crer que a pessoa está passando simplesmente por um quadro de depressão. E quando vamos ali a fazer uma anamnese, fazemos ali uma anamnese bem minuciosa, onde vamos fazer bem cuidadosa, com detalhes da sua infância, onde ali vamos estar descobrindo que quando, o caso, esse indivíduo, ele, na sua infância, ele teve problema de fracasso escolar, ele teve muito problema de desobediência com os pais, ele era inquieto, às vezes a mãe, né, fala, ai, meu filho não parava, era inquieto, eu falava para ele ir na vendinha da esquina e ele trazia para mim, falava para ele, compra laranja, ele esquecia aquela laranja que ele ia comprar, porém ele lembrava que era fruta, então ele trazia banana. Então nós vamos fazendo essa anamnese e pelos relatos da pessoa que está com a gente vai descobrindo que as características, que os sintomas que a pessoa apresenta desde a sua infância já é TDAH. Porém, hoje ela descobriu que ela tem depressão.
Só que na realidade essa depressão, e depois eu vou vir falando um pouquinho mais sobre comorbidades, ela veio associada ao TDAH. E não a depressão, que ela adquiriu a depressão e junto dela está o TDAH. Então assim, não é bem assim. Hoje nós precisamos realmente entender o que é esse TDAH e saber que adulto também pode vir a ter esse transtorno. Por quê, gente? Não é que ele pode, vou me colocar melhor, não é que ele pode ter, ele sempre teve. Só que antigamente ele não era estudado como ele é hoje. Então, assim, ele só está descobrindo hoje devido à medicina, ao estudo, está tão avançado. O TDAH, ele mostra que é um dos temas, dos transtornos mais estudados pela medicina. Então, existem casos, existem fatos comprovados cientificamente, inúmeros fatos, entende? Então, assim, eu vou falar lá que eu tô com problema de TDAH, coisa de criança. Não é coisa de criança, porque isso pode afetar você na vida adulta e está afetando. Só que às vezes, como muitas pessoas no consultório chegam com vergonha. Por quê? É um transtorno de criança. Não é um transtorno de criança, isso pode acometer a cada um de nós. Só que é aquilo que eu falei. A criança hoje, como eu falei que o TDAH ele é um dos transtornos mais estudados, então assim, a criança hoje que é muito inquieta, aquela criança que dá mais trabalho na escola, o professor, o coordenador na escola já encaminha. Porém, na minha época, na sua época, não era assim. Então ninguém conhecia. Então, simplesmente era aquela criança mal criada, aquela criança inquieta, aquela criança bagunceira e vida que seguiu. Porém, isso acompanhou a criança, o jovem, o adolescente, até agora, até a fase adulta. Então, se você hoje se identifica com algumas dessas características, alguns desses sintomas, há a necessidade de estar intervindo e tratando dos sintomas. Porque o TDAH, como eu falei, é um transtorno neurológico, neurobiológico, e ele não tem cura. Porém, com intervenções, você consegue ter uma vida, uma rotina muito melhor, né? Eu vou dar um exemplo que estudos, eles comprovam que 30% dos acidentes de trânsito que ocorrem com os adultos, né? Claro, com os adultos, que a grande maioria são em adultos com TDAH. Por que com TDAH? Eles não sabem dirigir? Sabem sim, sabem dirigir, porém eles têm dificuldade em estar memorizando as placas de trânsito. Existem placas de trânsito que não são corriqueiras do dia a dia, porém quem não tem TDAH, eu conheço essa placa, eu sei para que é, né? Por mais que não sejam coisas que vemos a toda esquina aí conforme vamos dirigindo. Agora, o TDAH, o adulto com TDAH, ele esquece. Então, se você não sabe para que serve, você vai infringir uma lei que você nem sabe que está infringindo. Então, ele vai ter certos problemas com isso, tá? Então, assim, há a necessidade de estar intervindo para que esse adulto tenha uma vida melhor. Agora, falando como eu inicialmente comecei o vídeo, o que o TDAH pode interferir hoje nos seus negócios? Simples, gente. Simples de falar. Eu vou fechar aqui. Simples de falar. Vamos falar agora de uma pessoa desatenta, tá? Eu vou olhar aqui para baixo porque eu marquei alguns tópicos que eu realmente não posso deixar de falar, tá? Então, assim, eu anotei alguns tópicos aqui e eu quero ir falando com vocês.
Então, a maior dificuldade dos adultos que têm TDAH, primeira delas, é assumir que tem o transtorno. Assumir que precisa de ajuda. Assumir que precisa de um profissional para que junto com ele eles venham desenvolvendo técnicas, se for o caso, junto com o neurologista, com o psiquiatra, uma medicação, se for necessária, né? Porque sabemos que às vezes, dependendo do grau do TDAH, há necessidade de medicação, sim. Então isso vai ajudar em diminuir os sintomas, então é necessário, tá? Uma pessoa desatenta, estamos falando de adultos, tá? Vai ter dificuldade em se concentrar, dificuldade, por exemplo, de participar de uma palestra, de ler um livro, larga lá o livro pela metade, fica inquieto na cadeira, porque precisa sair, uma palestra é muito tempo, imagina essas palestras que a gente passa um dia inteiro, ou às vezes um final de semana inteiro. Quem tem o TDAH não consegue fazer isso, tem problema com isso. Parece, em uma reunião, parece que ouve as pessoas, não tem dificuldade na audição, ouve as pessoas, porém tá no mundo da lua, viaja, né? Às vezes tá numa reunião, se distrai olhando para alguma coisa, com alguma imagem que viu, alguma coisa que viu. Tem dificuldade em seguir orientações, fazendo tudo no seu tempo, do jeito que você quer, do jeito que a pessoa quer, não consegue seguir as orientações. Tem dificuldade de administrar o tempo e as suas tarefas, deixando sempre coisas incompletas. Não termina aquilo que começou. E reluta em fazer as suas atividades que requerem um esforço mental. Imagina, vamos fazer uma reunião ali com os meus colaboradores para traçar metas de vendas. Então, é um tema polêmico, né? Você juntar os seus colaboradores, vamos falar ali sobre como vamos traçar metas de vendas. Olha como estamos passando, né, nesse momento difícil, então a minha empresa precisa vender. Então, eu não quero fazer isso porque é esforço mental demais. O adulto com TDAH, ele tem essa dificuldade, tá? Então, assim, ele vai se distrair facilmente com isso. E um problema, assim, que é muito sério, ele tem problema com compromisso. Horários, datas, ele tem problema com isso. Imagina, você marca uma reunião 7 horas da noite, ele chega às 7h30. A credibilidade para com os seus funcionários, o respeito com as pessoas, e não é que ele seja uma pessoa sem compromisso, sem responsabilidade, ele tem tudo isso. Mas devido a esse transtorno que acontece, esses problemas, tá? Então, assim, eu falei algumas características de um adulto com TDAH que é desatento. Eu vou falar agora para vocês algumas características daquele adulto que tem a hiperatividade. Uma delas que a gente chama de tiques, né? Imagina, você tá com um adulto, ele tá ali mexendo as pernas, ele mexe as pernas de uma forma que parece que ele vai bater asa e voar, né? Então, assim, ele é inquieto, ele fica com as mãos o tempo todo assim, ele não consegue parar e ouvir aquilo que você tem para falar. Ele não consegue, ele tá se mexendo o tempo todo. Numa conversa, ele te corta o tempo todo, ele precisa falar, ele não consegue esperar a sua vez de estar conversando, vamos conversar, ele precisa falar, então ele te atrapalha, ele está sempre a 1000 por hora. Então, assim, ele não consegue seguir uma linha de raciocínio. Vamos falar agora desse assunto, vamos findar esse assunto para entrar no próximo, né? Porque em uma reunião é assim que se faz. Ele não consegue fazer isso, ele não tem, a mente dele está voada em
1000 assuntos ao mesmo tempo. Então, ele vai falar de A, daqui a pouco ele vai falar de Z, daqui a pouco ele fala no C, e daqui a pouco ele volta no A de novo. Só que esse assunto, para quem está participando dessa reunião, quem está ali junto com ele, acaba sendo um pouco confuso, né? Porque agora eu vou falar de uma estratégia, daqui a pouco ele fala de outra, aí daqui a pouco alguém tem um assunto ou um tema que quer falar ali sobre aquela estratégia, mas ele já está em outro. Então, assim, ele foge do contexto da coisa. Ele interrompe as pessoas, porque ele precisa falar, tá? Uma coisa, gente, que eu quero deixar claro, isso aqui eu vou ficar olhando aqui, porque isso daí é cientificamente comprovado e eu quero vir falando sobre esse assunto. Os adultos com TDAH, 70%, gente, olha a porcentagem como é grande. 70% dos adultos com TDAH sofrem por comorbidade. Porém, não são todos, tá? Como eu estou falando, esse é um estudo de 70%, tá? E os estudos indicam que o primeiro da linha é a depressão. O que é uma comorbidade? Imagina você já tem o transtorno de TDAH. Vem uma comorbidade, vem uma outra patologia, se associa do TDAH. Então, assim, os dois começam agora a andar juntos. Essa comorbidade que vem junto com esse transtorno, tá? Todas as pessoas que têm transtorno têm comorbidade? Não, não são todas, tá? Algumas pessoas sofrem de comorbidades e a que atinge a grande maioria dos adultos com TDAH é a depressão, tá? Tanto que a maioria dos adultos que chegam nos consultórios procurando atendimento, não procuram atendimento pelo TDAH, procuram atendimento pela depressão, por estresse, por esse motivo. Aí, quando é feito uma anamnese, né, como eu comecei falando, quando uma anamnese é muito bem feita e lá no início se descobre que teve vários problemas na infância, então você descobre que esse adulto hoje vem com TDAH desde a infância, só que foi descoberta hoje, só que junto com o TDAH veio a depressão, tá? Então o que tá no topo é a depressão, logo após vem o transtorno de ansiedade, abaixo as substâncias, o uso de substâncias, e aí é geral, cigarro, álcool, drogas, e drogas calmante inclui também, né, calmante, antidepressivos, né, remédios para dormir, inclui tudo. O transtorno de personalidade, né, que aí eu não vou entrar nesse transtorno, tá, porque ele tem muita coisa para falar, ser antissocial e o transtorno do sono. Tá? Então, são várias comorbidades que associam ao TDAH. E agora, tenho uma empresa, estou tendo esses problemas, e o que eu faço agora? Acabou, vou fechar minha empresa. Não. O que é necessário você, adulto, que se identificou com essas características, com esses sintomas, e até tem outros também, tá? Porque eu não vim falando de todos, eu vim falando daqueles que eu achei mais importantes. Mas se você está sentindo algum desses transtornos, tem alguma dessas características que são importantes e estão atrapalhando a sua vida adulta, procure um especialista. É importante que você procure um especialista. Às vezes isso está atrapalhando a sua dificuldade em aprender mais, em memorizar as coisas. Você é uma pessoa de negócio, você precisa memorizar aquilo que você lê, você precisa ler livros, mas você não consegue. Procura um especialista, eu posso te ajudar nisso, tá? Hoje, pessoal, eu quero agradecer realmente aqui a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. Vocês que têm dúvidas sobre esse assunto, pode colocar aqui. Se você não quiser colocar aqui,
quiser falar comigo, me chamar no particular, tem os outros veículos de comunicação onde você pode me encontrar, tá? Me procure, tire suas dúvidas, tá bom? Eu vou estar ajudando você porque eu sei que esse transtorno pode realmente atrapalhar em muito a sua vida. Se você está passando por esse momento agora, conhece alguém que esteja, ajude essa pessoa, tá bom? Não esquece de dar o seu joinha, se inscreve no canal, tá bom? Aciona o sininho aí. Obrigada a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!